Olá, muito prazer e bem-vindos. Eu sou Gedaías Arthur e estarei com vocês narrando mais uma história assustadora. Eu faço parte do grupo que tem os integrantes Gedaías, Sidney e Pedro, e estarei narrando para vocês a história intitulada como O Terrível Feiticeiro Maligno. Então, sem mais delongas, aqui vou eu. Há muito tempo atrás, havia um homem conhecido por todos como o Feiticeiro Maligno. Ele costumava realizar rituais estranhos e macabros, que todos que ouvissem realizando temiam por suas vidas, pois havia relatos de presenças sobrenaturais e entidades demoníacas que aterrorizavam toda aquela região. Ele possuía uma esposa chamada de Larissa, que sempre o acompanhava em tudo o que ele fazia. Muitas vezes eles entravam em um cemitério da própria cidade, com o objetivo de roubar os ossos humanos daquela localidade para rituais macabros e estranhos. Algumas semanas depois, uma caravana vindo do sul chegou à aldeia de Escalândia e decidiram ficar naquela região por alguns meses, pois a sua cidade natal estava passando por problemas financeiros e também estava sendo atacada por inimigos. Não demorou muito. A caravana começou a se adaptar e conhecer melhor toda aquela cidade. Todos estavam contentes, achando que aquele local era bom de se viver, pois as pessoas eram alegres, contentes, confiáveis, até chegar a um certo ponto. Uma semana depois, o líder do grupo, chamado Tony, decidiu explorar e conhecer melhor os limites daquela cidade. Quando deu 10h45 da noite, quando o relógio da cidade marcou 10h45 da noite, Tony saiu para explorar toda aquela cidade e até mesmo os locais que ele não costumava frequentar. Chegando a um certo local, ele pôde ver uma mulher e um homem saindo misteriosamente e muito suspeitosamente do cemitério da cidade, e eles carregavam uma sacola muito grande e que parecia estar totalmente lotada. Ele achou aquilo, no entanto, suspeito e decidiu ir atrás para saber o que estava acontecendo. Andou até chegar em uma localidade onde viu o casal colocar no chão a sacola e a sua mulher estava o ajudando a retirar o que se parecia ser ossos humanos. Ele achou aquilo totalmente estranho e fora do normal. E quando ambos retiraram os ossos e colocaram dentro da residência, ele resolveu espiar pela janela para ver o que eles estavam fazendo a essa hora da noite e com esses ossos humanos. Ele, fazendo isso então, pôde olhar de sua janela o casal realizando um ritual muito estranho. E logo depois ele pôde ouvir a voz de uma terceira pessoa que
por acaso não estava naquela casa. Ele não conseguia ver aquela pessoa, mas aquela voz estava. Era possível ouvir aquela voz como se alguém tivesse naquele lugar, mas ele só conseguia ver duas pessoas. Daí então apareceu uma figura totalmente negra e de olhos vermelhos, que se juntou ao casal e deu a mão para os dois, e se sentou no que se parecia ser um templo. Ele viu aquela situação, achou aquilo totalmente fora do normal, saiu correndo o mais depressa que pôde. Chegou de volta em sua casa e contou tudo o que viu para seu grupo. Seu grupo não podia acreditar no que seu companheiro falava. Mas depois que ele contou tudo o que viu, o líder resolveu fazer o seguinte: quando der 3h30 da manhã, invadiremos aquela residência e mataremos todos aqueles feiticeiros, pois isso é totalmente fora do comum e também é proibido. Sendo assim, quando deu 3h30 da madrugada, todos os guerreiros se prepararam e foram em direção ao local onde seu companheiro descreveu. Chegando lá, eles derrubaram a porta, vasculharam por todos os lados e não foi encontrado ninguém. O líder falou: não podemos desistir. Eles têm que ser encontrados e destruídos. Armaram um plano. Decidiram dividir totalmente os soldados em pequenos grupos de 3 ou 2. Tony foi com Steve e os demais decidiram procurar por toda a cidade, enquanto Tony e Steve procuraram aos arredores da cidade e também por fora. E assim foi feito. Andaram e andaram. Ao chegar em uma certa localidade, avistaram uma caverna. E nessa caverna era possível escutar barulhos, ruídos e também uma presença muito pesada naquela região, como se algo ou alguma força maior e mais terrível estivesse presente. Eles resolveram entrar e verificar o que estava de fato acontecendo. Quando os dois chegaram em um certo ponto da caverna, eles viram os dois feiticeiros realizando um ritual muito, eu diria que muito estranho. Mais estranho do que o estranho do estranho que eles faziam. Eles rapidamente se esconderam em uma pilha de ossos que estavam presentes naquele local e puderam ver e ouvir o casal falando que para vencer os seus inimigos seria necessário invocar o espírito animal mais poderoso que já existiu na Terra. Os soldados Tony e Steve, ouvindo aquilo, achavam que eles conseguiriam atrair e invocar o leão da montanha ou o urso, mas em vez disso, estaria por vir uma criatura muito mais terrível. Quando o ritual estava praticamente no fim, era possível ver patas, uma cauda gigantesca e dentes tão afiados que pareciam mais como facas. Quando o ritual foi finalizado, uma criatura totalmente gigantesca, a criatura gigantesca possuía olhos vermelhos, uma cauda gigantesca, olhos que pareciam saber aonde
estavam localizados os dois invasores. A criatura rapidamente avistou e localizou os dois soldados que estavam escondidos atrás daquela pilha de ossos. A criatura então partiu para cima dos dois soldados. Steve e Tony, vendo que aquela criatura estava vindo em sua direção, resolveram sair correndo o mais rápido que podiam. Saindo da caverna e chegando até a aldeia, encontraram um grupo. E o grupo falou para o seu líder: "Não encontramos ninguém, senhor." E Tony, em desespero, falou: "Vamos sair daqui o mais depressa possível, pois uma criatura gigantesca está por vir." Mas infelizmente era tarde demais. A criatura saltou das florestas e com um só golpe matou dois integrantes do grupo. Todos estavam totalmente apavorados, mas Tony, que era o líder, tomou uma decisão e bolou um plano. Ele decidiu atrair a criatura ao precipício mais alto que havia na aldeia. Sendo assim, ele pegou uma lança e arco e flecha e decidiu colocar seu plano em prática. Mas para isso, ele precisaria que seus companheiros Steve, Rogers e Lucas distraísse a criatura para que desse tempo de Tony armar a sua armadilha. E assim foi feito. Tony montou a armadilha e decidiu chamar a criatura. Feito isso, lançou uma flecha flamejante em direção às costas da criatura, no fim de atraí-la. E conseguiu. A criatura estava vindo em sua direção com toda a sua fúria. E quando a criatura estava quase agarrando o corpo de Tony, Tony conseguiu se esquivar e cair para o lado esquerdo, enquanto a criatura caiu para o lado direito. Sendo assim, escorregou e caiu de precipício abaixo. E desde então a criatura jamais foi avistada novamente, e os feiticeiros foram presos e sentenciados à pena máxima por seus crimes contra a segurança da aldeia e de todas as aldeias próximas, pois se a criatura não tivesse sido parada, um caos terrível teria ocorrido muito pior que antes, e os visitantes voltaram para a sua cidade natal, e nunca mais foram surpreendidos por criaturas gigantes que mais se parecia com enormes lagartos sanguinários. E então, todos viveram em paz, para sempre. Obrigado por assistir até aqui, e reforçando, o vídeo não tem nada a ver com feitiçaria, pelo contrário, foi tudo uma ficção usada em um trabalho escolar, e só compartilhei com todos vocês, por conta de retratar os dinossauros na Idade Média. Deixando claro que sou criacionista e teísta, repetindo, apenas trouxe isso para se relacionar com lendas criadas para inserir animais grandes e perigosos no cotidiano das pessoas da história antiga, como já fiz antes aqui, e lembrando que esse vídeo não tem nada a ver com o vídeo postado anteriormente e apenas um vídeo feito de forma temática. Espero que compreendam. Obrigado e até mais.